Opa, aqui é o Eliel e seja muito bem-vindo à segunda aula da série Semana Extraordinária. A série de aulas onde eu e o Thiago do Extraordinariamente estamos te entregando um passo a passo, para ser mais exatos, 3 passos que têm o poder de mudar a sua vida, de mudar o seu negócio e de fazer o 2020 o melhor ano em questão de resultados na sua vida. Se você está chegando nessa aula de surpresa já, buscando conhecimento sobre Instagram, eu devo te avisar que está disponível a aula 1 e que as aulas se completam. Então, para gerar um máximo de resultado, é importante que você assista em ordem. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link da aula 1. Além disso, como essas aulas se completam, é importante que você tenha papel e caneta em mãos para ir anotando e conseguir colocar todas as estratégias passo a passo em prática e assim tirar o melhor proveito do conteúdo que está sendo entregue. Na aula 1, você aprendeu os 3 pilares, então, que são a base dessa estratégia extraordinária: produto, audiência e vendas. Nós falamos sobre infoprodutos, que são produtos de informação, cursos, e-books, mentorias, consultorias e o poder de lucratividade que esses produtos têm. Porque não tem frete, não tem custo de produção e a escala de vendas é para todo mundo que fala a mesma língua que você. Ou seja, produtos que têm um potencial de lucro absurdo e com uma barreira de entrada baixíssima. Para ser exato, nenhuma barreira de entrada além de vontade. Entretanto, vale ressaltar mais uma vez que os infoprodutos não têm o objetivo de vender um produto. É por isso que muitas pessoas não conseguem vender. Os infoprodutos eles vendem sempre uma solução para algum problema. E é essa solução que permite você construir negócios extraordinários. Também falamos que as 3 áreas, produto, audiência e vendas, foram as áreas que nós masterizamos nos últimos 4 anos. Eu, com foco em desenvolvimento de produto e estratégias de venda, e o Thiago, com foco em Instagram. E encerramos a aula 1 falando sobre os nichos de mercado. E eu fiquei muito feliz em ver o número de visualizações que nós tivemos logo nas primeiras horas da aula 1. E é realmente muito interessante ver o tamanho que esse projeto está se tornando, uma coisa que eu e o Thiago planejamos com tanto carinho para você, cada conteúdo e cada acompanhamento que vai vir mais para frente. Então, nessa aula, nós iremos abordar o passo 2, já que na aula 1 abordamos o passo de produto. Nessa aula, o Thiago vai te passar as estratégias dele de Instagram, 3 estratégias para você começar. E é importante lembrar que o nosso objetivo é bem claro aqui, que você consiga com essas 3 estratégias criar uma renda semanal ou transformar o seu negócio em algo extremamente mais lucrativo para que você consiga comprar a sua liberdade. A sua liberdade no sentido de tempo livre, de qualidade de vida, liberdade geográfica de poder trabalhar de onde você quiser e a liberdade financeira, a liberdade de renda, que permite que você adquira todas essas outras liberdades. Então, cada um desses passos entregues para você são para que no final você possa gerar um maior resultado na sua vida e essa é a nossa proposta. 3 estratégias que façam de 2020 o melhor ano da sua vida em questão de resultado. Como eu falei na aula 1, se você tiver um pouquinho de habilidade em cada uma dessas áreas, você já gera um grande resultado. Então, se você souber um pouquinho sobre produtos, você já vende. Um pouquinho sobre Instagram, atraiu lá alguns milhares de seguidores, já começa a vender. Se souber fazer uma oferta mais ou menos, você vai vender também. Mas nosso objetivo aqui é masterizar cada uma das áreas e te entregar o melhor. E o Instagram é realmente a área que vai definir o quão bom você vai ser nesse negócio, seja criando uma nova fonte de renda ou vendendo mais os seus produtos e serviços. As outras redes sociais, YouTube, Facebook, outras mídias como blog, Google, elas são mídias muito poderosas, mas de muita dificuldade de crescimento orgânico, ou seja, crescimento sem você estar injetando dinheiro o tempo inteiro para impulsionar. O Instagram já permite que você coloque o dinheiro ali impulsionando. Mas nós percebemos que o Instagram é a única mídia que permite que você atinja números grandiosos sem o investimento financeiro inicial. Como o Thiago, que está chegando a 600 mil seguidores em pouco mais de um ano sem investir um único centavo em anúncios. E isso foi feito baseado na produção de conteúdo. Ou seja, no lugar de você postar os seus produtos para vender, você posta um conteúdo, as pessoas curtem, comentam, engajam com você e depois você vende de uma vez só com uma oferta Fórmula Copy que será ensinada na próxima aula.
Ou seja, o Instagram é o que vai definir se você vai vender pouco ou vai vender muito. Pensa comigo, se eu sou muito bom em vendas, eu criei um texto de vendas muito bom, só que eu só tenho 100 pessoas para mostrar. Se eu for incrível, eu vou vender para 100. Mas isso é uma utopia. Uma boa taxa de conversão, uma taxa de conversão boa, 5%. Beleza. Agora, se eu tiver 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas por semana, e 1.000 por dia, e 2, 3.000 por dia, como o Thiago atrai no Extraordinariamente, olha o nível de resultado que você vai ter. Além disso, para você colocar dinheiro impulsionando a sua rede social, você tem que impulsionar algum conteúdo. Então, mesmo que você queira botar dinheiro, você vai ter que aprender a produzir conteúdo. E o Thiago é uma das melhores pessoas do Brasil que eu conheço em relação de produção de conteúdo viral. Ele vai te passar 3 estratégias que ele usa para gerar resultado. E cabe a você agora analisar cada uma das estratégias, anotar e colocar diretamente no seu negócio. Então, deixando com vocês agora a aula do Thiago, vocês vão perceber que não tem como comparar a minha beleza com a dele, mas aguentem um pouco aí porque logo eu volto também. Até daqui um pouquinho. Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago e eu sou o criador do projeto Extraordinariamente. E seguinte, nessa aula o William me incumbiu uma missão. A missão que ele me deu foi que eu tinha alguns minutos para passar para vocês como começar no Instagram da forma correta e o que tem que ser feito para ter mais resultados do que a média. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou falar um pouco mais sobre como que eu comecei e como que eu fui descobrindo as estratégias que eu vou passar para vocês hoje. Então vamos lá, como eu sou um cara muito analítico, antes de eu começar o meu perfil no Instagram, eu fiz o seguinte, eu pesquisei o máximo que tinha de conteúdo gratuito na internet sobre isso. E eu descobri basicamente 3 coisas. A primeira delas é que eu precisava ser diferente da maioria dos Instagrams se eu quisesse ter algum tipo de sucesso nessa minha nova jornada. A segunda, que eu precisava ser constante, ou seja, eu precisava postar todo santo dia. Mesmo se eu estivesse cansado, mesmo se eu não estivesse com vontade, eu tinha que fazer o que precisava ser feito. E a terceira é que eu precisava gerar um tráfego inicial para o meu perfil começar a rodar da forma correta. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu criei o perfil e no primeiro dia eu segui várias pessoas já, né? Foi aqui, ó, no dia 18 de junho de 2018. E eu fui postando 2 vezes por dia, postando, até que eu comecei a ficar meio incomodado com o meu perfil. Por quê? A minha ideia com ele desde o começo era entregar conteúdo de valor sobre desenvolvimento pessoal, sobre finanças e sobre empreendedorismo. E somente com as frases motivacionais eu não estava conseguindo cumprir esse meu objetivo. Então o que foi que eu fiz? Mais ou menos aqui, ó, no dia 12 de setembro. Nessa época tinha cerca de 10.000 seguidores, um pouquinho mais que isso. Então, foi uma barreira muito grande para mim conseguir mudar. Porque eu tinha aquela crença, se eu mudar o meu engajamento vai cair, enfim, eu não vou conseguir performar bem, etc. Mas eu combati esse medo e fui para cima. Então o que eu fiz? Comecei a postar aqui. Só que naquela época não tinha praticamente nenhuma referência aqui no Brasil de perfil que postava com regularidade e com frequência essas postagens. O máximo que tinha era uma galera que fazia uma vez ou outra uma postagem que eles pegavam um post gringo e só traduziam ele e postavam daquele mesmo jeito. Mas nessa época, claro, eu não sabia disso também, né, que eles faziam dessa forma. Mas enfim, eu comecei a criar o conteúdo. E o que eu percebi? Por mais que o engajamento fosse menor do que as postagens de frases e tudo mais, eu tinha 2 coisas que eram muito importantes para mim. A primeira delas era a quantidade de salvamentos. Porque quando a pessoa salva o teu conteúdo, é sinal que aquele conteúdo é um conteúdo de extremo valor, que ele tem muita qualidade. E mais ou menos uns 2 meses depois, dia 6 de novembro de 2018, eu conheci um livro. E o nome desse livro é Roube como um Artista, ou algo nesse estilo. Você não precisa comprar esse livro, não precisa ler ele, pode ver uma review, ouvir um audiobook, enfim. O importante é que tu entenda a mensagem que esse livro passa. Que basicamente é que nada, absolutamente nada, é criado do zero. Tudo é uma junção de 2 ou mais coisas. Então o que eu fiz? Eu fui lá e pesquisei diversas referências. No meu nicho não tinha nada como eu fazia, tá?
tinha só esse perfis que postavam de vez em quando alguma coisa, mas nada muito trabalhado. Então eu pesquisei em vários nichos diferentes, né? O que o pessoal estava fazendo aqui e fora do Brasil, principalmente fora do Brasil. Por quê? O mercado de marketing digital americano, ou ele de forma geral, ele é muito mais desenvolvido do que o mercado brasileiro. Eles estão 2, 3 anos à frente. Então, o que é tendência lá hoje vai ser tendência aqui daqui a algum tempo. Eu meio que antecipei essa tendência, não sabendo disso ou tudo mais, mas simplesmente porque é o que eu tinha lido no livro e que eu tinha que pesquisar referências e tal, e eu não encontrava elas aqui. Então, eu decidi mudar um pouco o formato do meu post, porque eu via que os conteúdos que iam bem lá fora ou em outros nichos daqui, eles não usavam um fundo tipo meu, eles eram um pouco mais trabalhados e eles eram um pouco diferentes. Claro que eu não sei os princípios que eu sei hoje, mas mesmo assim eu consegui criar algo interessante. E aí aconteceu o seguinte, na época eu fazia um curso de YouTube e de e-mail marketing. Ele era um curso bem bacana, eu não lembro o nome dele agora, nem sei se ainda tá no ar. Mas basicamente é o seguinte, como é que os caras do YouTube, eles pesquisam o conteúdo? Eles vão em canais parecidos com os deles, do mesmo nicho, né? Pegam a ideia principal do vídeo e adaptam ela para o conteúdo deles. E aí o conteúdo tende a ir melhor, porque já é um conteúdo validado. Então foi exatamente o que eu fiz. Eu ia em canais do YouTube do nicho que eu queria atingir, que seria desenvolvimento pessoal, finanças e empreendedorismo. Eu via a ideia do vídeo e lançava ela no Google, aquela ideia. Por exemplo, 5 passos para você ser bem sucedido, ou coisas nesse sentido. Colocava lá e via. Pô, essa dica é legal, essa dica é legal. Eu fazia um compilado com elas e criava algo novo. Eu colava com as minhas palavras e modificava esse conteúdo, né? Aí foi que eu comecei a criar o conteúdo assim. O que aconteceu? Nessa época meu perfil começou a crescer muito mais rápido, porque era um conteúdo diferente e eu percebi que eu estava gerando muito mais autoridade. Mas eu não sabia necessariamente o porquê. Então eu fui atrás para pesquisar, né? Por que esses meus posts estavam indo bem? O que eu precisava fazer para melhorar eles ainda mais? Porque eu sei o seguinte, a gente começa alguma coisa, a gente tem que ser constante nela, e com o tempo a gente vai refinando o método e atingindo a excelência naquilo que a gente quer. Então, nesse período, eu testei muita coisa, tudo que vocês possam imaginar, e eu cheguei a algumas conclusões de posts virais. Basicamente, são 4 princípios que esses posts precisam ter. Eu vou falar para vocês sobre um deles. Como eu não tenho muito tempo aqui, vai ficar difícil se eu tentar explicar todos eles de uma vez só. Mas basicamente é o seguinte. Nos canais do YouTube tem 2 coisas que são essenciais. A thumb do vídeo e o título do vídeo. Se não tiver isso, ninguém vai clicar ou ver o teu vídeo. E cara, eu vou aplicar isso para o Instagram também. Porque o conteúdo que eu quero entregar, ele não é um conteúdo engraçado, ele não é um conteúdo de bichinho, não é nada nesse sentido. É um conteúdo de valor e que nem todo mundo tá querendo ver. Então eu preciso entregar esse conteúdo para o máximo de pessoas e preciso chamar a atenção delas. E como que eu fiz isso? Eu fiz da seguinte forma, focando no título das minhas imagens e focando nas imagens para chamar a atenção. Então, se vocês estão começando um perfil do zero, é interessante que vocês já entendam esses conceitos desde o começo, porque vai facilitar muito a jornada de criação de conteúdo. Vou passar 2 tipos de layout para vocês. Um que eu usei desde o começo e um que eu sei que funciona porque eu já fiz funcionar com alguns clientes meus, de alguma assessoria ou mentoria que eu dei para eles. O primeiro é esse aqui, ó. É o layout que eu chamo de lista clássica. Basicamente eu tenho mais ou menos uns 15 ou 20 layouts. Mas esse aqui é um layout que é fácil de produzir e que qualquer pessoa consegue. Tu tem que usar ele com um título bastante chamativo, um título direto ao ponto. Em um dos lados da imagem, tu coloca uma imagem chamativa. E depois tu coloca o teu conteúdo, tá bom? E o conteúdo, claro, precisa ter muito valor também para poder entregar para as pessoas. E o segundo tipo de imagem, que às vezes as pessoas falam que não tem tempo de fazer e tal, é uma que vai muito bem e ela tem vários princípios que são interessantes porque a galera já está acostumada com ela, né? Eu vou mostrar de um perfil de um amigo meu. Na verdade ele é um assessorado, mas hoje em dia ele é muito mais meu amigo do que um cliente de fato, né? Antigamente ele postava as imagens dele nesse estilo aqui, ó, as imagens de frase, né? Assim.
e não chamava muita atenção, não tinha muito engajamento. Então o que eu falei pra ele? Cara, como tu não tem tanto tempo pra postar, faz as imagens no padrão do Twitter. Por quê? O pessoal é muito familiarizado com esse tipo de imagem. Se vocês analisarem vários Instagrams, vocês vão perceber o seguinte: que se o cara colocar uma frase solta ali, sem nenhuma imagem, sem nada, ele não vai ir tão bem. Mas se o cara colocar essa mesma frase em padrão do Twitter, ele vai ir muito melhor. Então foi isso que eu falei pra ele: cara, vamos focar em fazer posts no estilo que eu faço, mas vamos fazer também post em padrão Twitter, que vai te ajudar muito a aumentar o engajamento. E olha isso. Aqui ele tinha, sei lá, 7 mil seguidores, alguma coisa assim, e o engajamento dele já estava bem alto. Claro, aplicando várias estratégias, né? Mas essa daqui do padrão Twitter é muito interessante. Então, se vocês começarem um perfil utilizando o post de lista clássica, usando aquela parada de um título chamativo e uma imagem que chame bastante atenção, mais esse padrão Twitter, vocês já vão estar na frente de muitos, mas muitos Instagrams do mesmo nicho que vocês. E vocês vão conseguir atingir muito mais pessoas. Só que um erro comum que eu vejo é que as pessoas não atraem tráfego de qualidade e tráfego em massa para o perfil delas. E como que isso pode ser resolvido? A primeira parada é melhorando ou colocando as hashtags. Em cima das hashtags tem um mito muito grande. Porque o Instagram não é uma plataforma que a gente consegue medir exatamente qual hashtag que perfumou melhor naquele post, esse tipo de coisa. Então é meio difícil de conseguir esses dados. Então tem muita gente que fala que tem que postar 5, postar 10, postar 15, postar 20 ou postar 30. Então no meu perfil sempre funcionou bem postar 30 hashtags. Tanto que tem posts meus que eu alcancei mais de 600 mil pessoas só nas tags. Mas eu acho interessante vocês fazerem o teste. Então vocês vão fazer o seguinte: pega pega uma semana e posta utilizando 5 tags. Pega outra semana e faz com 10. Pega outra semana e faz com 15, com 20, com 30, enfim. Vai fazendo o teste para ver o que mais funciona. O importante é que você tenha uma divisão interessante dessas hashtags. Isso é para um perfil que está começando, tá? Porque existem vários estágios diferentes no Instagram. Então, se o seu perfil ele já for um perfil grande, as estratégias utilizadas para melhorar os posts são outras, para aumentar o engajamento e tudo mais. Mas se tu está começando, essa estratégia é muito importante. Então, o que tu vai fazer? Vamos supor que tu vai usar 30 hashtags, que nem eu, tá bom? 10 dessas hashtags, tu vai pegar vai pegar uma hashtag que tem de 10 a 20 mil publicações. Outras 10, tu vai pegar que tem ali de 20 até mais ou menos umas 100 mil publicações. E as últimas 10, tu vai dividir ela em duas partes. Na primeira parte, tu vai pegar hashtags que tenham até mais ou menos 1 milhão de publicações, não mais que isso. E a última parte dessas hashtags, tu vai relacionar ela diretamente com a imagem. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, eu tenho o meu jogo padrão de hashtags. Aí, no final, eu coloco alguma coisa relacionada a esse post aqui. Amizades, metas, ambições, saúde mental, física, coisas nesse estilo. E nesse post aqui eu uso um pouco diferente. Eu coloco procrastinação, eu coloco dicas, eu coloco tarefas, coisas nesse sentido que vão diretamente com a publicação. Então, se vocês estão começando um perfil do zero, ou se vocês querem melhorar um perfil, vocês vão fazer o seguinte: começar a criar posts de lista clássica. Como eu falei para vocês, tem mais 15 ou 20 layouts que eu utilizo, mas eu não vou conseguir passar nessa aula aqui. Então esse post de lista clássica ele é fácil de fazer e ele chama muita atenção. Então vocês vão fazer esse estilo de post e o segundo é o post estilo Twitter. Fazendo esses dois estilos e mesclando eles de uma maneira legal, aplicando os hashtags da forma correta e postando de forma constante, vocês vão começar a ter um crescimento muito interessante. Então assim, eu vou passar só mais uma dica, mas que eu acho que é interessante também. Você tem que gerar tráfego em massa. Claro que existem várias maneiras de fazer isso, mas uma delas é a mais simples e é a que eu usei no começo, que é seguindo as pessoas. Mas não dá para seguir qualquer pessoa, e sim da forma correta. Vamos supor que o nicho de vocês seja um nicho de emagrecimento. Vocês vão encontrar perfis mais ou menos até 30 mil seguidores, não muito mais do que isso, tá?
e vocês vão ir nas postagens deles. Só não vão nessas 3 últimas aqui, vão mais para baixo. Aí vocês vão entrar na postagem e analisar as últimas pessoas que curtiram aqui. Aí vocês vão seguir essas pessoas, tá bom? Essa é uma estratégia que funciona até hoje, não é a minha estratégia preferida de geração de tráfego, mas fazendo isso você tem os pilares importantes para começar a crescer o perfil de vocês ou a melhorar, né? Depois tem outras fases do Instagram que, enfim, que essas estratégias não são mais tão relevantes. E só mais um adendo, quando vocês estão seguindo as pessoas, vocês não podem seguir mais de 50 pessoas por hora e nem mais de 500 pessoas por dia, senão o Instagram vai bloquear o perfil de vocês. Então tomem bastante cuidado com isso. E agora o Eliel vai finalizar essa aula. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira e que vocês consigam sair daqui e aplicar essas estratégias, beleza? Até mais. E agora, para encerrar essa segunda aula, eu tenho que te fazer 2 pedidos. Primeiro, fica de olho porque nos próximos dias vai ter a aula 3 e a aula 4 e vai ter uma oportunidade muito especial para um grupo bem pequeno de pessoas, uma janela de oportunidade muito curta. E segundo, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo ou no WhatsApp com as suas dúvidas em relação à aula, se você está gostando. É muito importante esse feedback para nós. Na próxima aula, eu vou falar sobre a Fórmula Copy, um modelo que realmente mudou a minha vida em questão de resultados. Porque mesmo com poucos seguidores, eu já conseguia fazer uma renda semanal muito tranquila, de R$1.000, R$2.000. E essa renda semanal que me tirou daquela situação que você viu lá na aula 1 para uma situação muito mais confortável, um apartamento confortável, com uma qualidade de vida muito boa para mim, para minha esposa e para minha filha. Então, a próxima aula ela vai te entregar esse filé de resultado para você já copiar e colar nas suas ofertas, nos seus produtos e já começar a gerar mais resultados. E eu vou falar um pouco mais sobre 2 processos de venda, chamado de lançamentos e campanhas de venda. E como que eles fazem as pessoas atingirem grandes números, tanto por mês quanto em épocas mais passadas, como 6 dígitos, 7 dígitos e esses dígitos todos que estão mudando a vida de muita gente. Então é muito importante você ficar de olho na próxima aula, que ela vai complementar a terceira estratégia e vai gerar muito mais resultado para você quando você unir todas elas. Então deixa o seu comentário, fica de olho e eu te vejo na nossa próxima aula. Fala pessoal, eu sou o Daniel Velasquez, escritor, empresário e copywriter. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o Eliel e como é que eu conheci ele e o que eu acho dele. Eu conheci o Eliel meados de 2015, ali, foi quando eu entrei no marketing digital, eu comprei um produto dele que me prometia uns ganhos que eu não acreditava, mas que em 30 dias eu investi 200 e me voltou 10 vezes esse valor, porque eu ganhei, na época, R$2.300, lançando o meu produto do zero, sem nada. E desde aquele dia a gente começou a tornar a nossa relação cada vez mais próxima. O segundo passo foi me tornar mentorado dele. E depois a gente virou amigo pessoal. O Eliel é um cara fantástico, a gente já realizou até um evento ao vivo junto na cidade de Gramado. E eu recomendo o Eliel de olho fechado. Primeiro porque ele é um cara extremamente inteligente. Segundo que ele é um cara da ação. E ele desenvolveu o próprio método dele. Tem os métodos que os gurus usam no marketing digital e ele pegou esse método e refinou e criou o método único e exclusivo dele. Então, depois de todo esse contato que eu tive com ele, eu só construí degrau por degrau em cima do marketing digital, até que hoje eu tenho uma empresa, eu falo sobre persuasão e influência no meu perfil, e o Eliel tem grande parcela nesses resultados por toda a troca de experiência, toda a troca de ideia que a gente teve no decorrer desses anos. Então, se você está com alguma dúvida se ele é uma pessoa confiável, se ele é um cara que vai te trazer resultado, eu não tenho dúvidas de que ele vai cumprir com a promessa dele. Valeu?